Oi pessoas, o meu nome é Johnny, mas vocês podem me chamar de Mingau, e você está acompanhando um episódio do The Mingau Podcast. O episódio de hoje será sobre o Microraptor, que é um gênero de dinossauro fantástico. O Microraptor é um dinossauro muito famoso até, e ao longo do tempo muitos estudos foram publicados e houve muita discussão envolvendo esse animal. Será que o Microraptor era noturno ou diurno? Como ele usava os seus membros posteriores com aquelas longas penas? Temos a total certeza mesmo de que ele era um arbóreo? E será que ele era desajeitado quando estava no chão? Seria esse dinossauro apenas um planador incapaz do voo ativo? Que tipos de presa ele poderia ter caçado e quão versátil ele poderia ter sido? Enfim, acompanhem esse episódio até o final para entender um pouco melhor esse dinossauro. Assim espero. Então, sem mais enrolação, vamos lá! O Microraptor é um dinossauro popularmente conhecido como um dinossauro de 4 asas, isto é, ele possui longas penas tanto nos membros anteriores como também nos posteriores. Claro que ele não foi o único com essa característica, só para dar um exemplo, tem também seu parente Changioraptor que, como o Microraptor, também teve longas penas nas pernas e braços. Ao longo do tempo tivemos a capacidade de conhecer o Microraptor muito bem, embora sempre haja incertezas. Inclusive temos até a noção da provável coloração que ele teria com base no estudo de melanossomos. Melanossomos são estruturas microscópicas associadas à coloração, por exemplo, da pele ou de estruturas como penas em animais. Essas estruturas com sorte podem se preservar em animais extintos, e foi o que aconteceu no Microraptor e em alguns outros animais. Em 2012 foi publicado um estudo em que compararam melanossomos encontrados em um espécime de Microraptor com melanossomos de aves existentes, e os autores desse estudo puderam determinar que o Microraptor teria provavelmente uma cor escura e iridescente, além de afirmarem que a descoberta de penas iridescentes no Microraptor vai contra uma proposta feita anteriormente de que o Microraptor seria um animal noturno por conta do tamanho dos olhos. Os autores no estudo argumentam que não existem aves que apresentam cores escuras iridescentes que sejam noturnas. Então assim, a iridescência traz um ponto contra a ideia de Microraptor com estilo de vida noturno, porque se você observar, por exemplo, um beija-flor com penas iridescentes, você percebe a iridescência quando a luz do sol bate ali. Ou seja, a iridescência nas penas dessa ave em questão tem relação com a luz do sol, tem relação com o dia, e talvez não funcione do mesmo modo se você estiver observando essa ave durante a noite. Portanto, se o Microraptor teve iridescência em suas penas, ele não ser noturno é pelo menos um pensamento válido dos autores. Afinal, não existem aves modernas com penas iridescentes que sejam noturnas. Vale dizer que o Microraptor não foi o único animal que tivemos a oportunidade de vislumbrar a possível coloração que teria em vida. O famoso dinossauro Sinosauropteryx com penas mais primitivas, por exemplo, teria cores castanho avermelhado e branco, e seria semelhante a essa imagem que você está vendo aí na sua tela. Momento curiosidade. Essa ilustração que está aparecendo aí de um animal com longas penas nos membros anteriores e posteriores pode parecer familiar, não é mesmo? Lembra um pouco o Microraptor, mas essa ilustração foi feita muito antes do Microraptor ser publicado. Em 1915, um naturalista chamado William Beebe especulou que os ancestrais das aves passaram por um estágio ancestral de 4 asas, propondo assim o estágio Tetrapteryx. Vale dizer que nem todos concordaram com isso na época, mas de qualquer forma eu acho super interessante como isso lembra o Microraptor, sendo que o Microraptor só seria publicado muito tempo depois. Mas enfim, só para deixar claro aqui, o Microraptor não é ancestral das aves, beleza? Bom, eu achei legal trazer essa curiosidade aqui porque eu acho bacana como essa característica de ter 4 asas formadas por penas já havia sido hipotetizada para algum animal hipotético antes dela ser descoberta em um animal de forma inequívoca. Bom, uma das coisas que mais chamam a atenção no Microraptor talvez seja suas pernas, com aquelas longas penas fixadas ali. Inicialmente acreditava-se que esse animal abrisse muito suas pernas para os lados enquanto estivesse no ar, usando não só os membros anteriores, mas também os posteriores bastante abertos. Porém, existe estudo que argumentou que ele não poderia abrir tanto suas pernas para os lados e que suas pernas ficariam provavelmente mais para baixo do corpo. Pode parecer intuitivo para algumas pessoas que o Microraptor, tendo aquelas longas penas nas pernas, abrisse muito suas pernas para os lados enquanto estivesse no ar. Afinal, se as asas de animais alados são mantidas muitas vezes abertas no ar e o Microraptor teve 4 asas, então faz algum sentido que ele mantivesse as 4 abertas no ar, não é mesmo? Bom, não é bem por aí.
Como eu disse, existe estudo que discordou dessa postura de pernas muito abertas para o Microraptor, como visto em ilustrações antigas desse dinossauro. Em 2007 foi publicado um estudo em que os autores argumentaram que o Microraptor, assim como muitos outros terópodes, tinha uma abdução femoral limitada. Eles explicam que essa limitação seria por conta de uma crista supracetabular bem definida, além dos próprios tecidos moles desses animais restringirem ainda mais esse movimento de abrir as pernas para os lados. Sendo assim, segundo esse estudo, o Microraptor não seria muito diferente de outros terópodes que também não conseguem jogar exageradamente suas pernas para os lados. Bom, esse estudo não só defendeu que as pernas ficariam para baixo enquanto o Microraptor estivesse no ar, como também defendeu que as longas penas nas pernas seriam arranjadas de uma forma específica, de forma que fizesse o Microraptor ter uma aparência de alguma forma semelhante a um avião biplano. Os autores assumiram nesse estudo que as penas do pé do Microraptor seriam fixadas lateralmente e não para trás, como muitas pessoas estão acostumadas no Microraptor. Eles sugerem que essas penas foram orientadas para as laterais para serem eficazes enquanto o animal estava no ar, mas que colapsaram para trás durante a fossilização, como vista no holótipo da espécie Microraptor gui. Mas enfim, se o bicho não conseguia abrir tanto suas pernas para os lados, como explicado antes, quem sabe pelo menos só as penas das pernas é que ficavam abertas para os lados, afinal. Bom, parece interessante, mas de qualquer forma essa história não acabou nesse estudo. Depois desse estudo de 2007, outros estudos acabaram sendo publicados, e cabe citar aqui um estudo de 2010 que discordou desse modelo em que o Microraptor lembraria um biplano, pontuando que é instável e não funcionaria, a menos que o Microraptor tivesse uma cabeça mais pesada. Além disso, esse estudo de 2010 argumentou a favor da postura de pernas abertas para o Microraptor. Porém, esse estudo de 2010 gerou discordância e naquele mesmo ano, uma resposta a esse estudo foi publicada questionando o estudo e a postura de pernas abertas. Mas não acaba por aí. Os autores desse estudo de 2010 se defenderam e então publicaram uma resposta a essa resposta. E eu não vou dar detalhes sobre toda essa discussão porque eu não acho que vale a pena. O ponto é, como vocês devem ter percebido até aqui, esse dinossaurinho acabou gerando muita discussão, e uma coisa que deve ser dita é que não existe somente a configuração de pernas abertas para os lados ou a configuração do Microraptor lembrando um avião biplano. Uma configuração plausível e que eu não citei ainda é pernas apenas para baixo, sem que as penas fiquem direcionadas para os lados, como no modelo biplano. Essa é uma configuração consistente com dados fósseis, além de, pelo que parece, ser de alguma forma útil para a estabilidade do Microraptor enquanto estava no ar. Essa configuração já foi até testada com um modelo físico de Microraptor em túnel de vento. Não foi a única configuração testada, mas o que dá para dizer é que, comparado a outras configurações, essa não parece nada mal. Bom, em minha opinião, se o Microraptor abria suas pernas para os lados enquanto estava no ar, ele provavelmente não abria muito. Mas de qualquer forma, isso tudo que eu estou falando aqui para vocês é só para mostrar que houve certas discussões e muita pesquisa sobre como o Microraptor usava suas pernas e suas penas longas nas pernas enquanto estava no ar. Uma coisa que eu também levo em conta é que talvez esse animal tenha sido mais dinâmico no ar, variando um pouco a posição das pernas, desde que essas posições estejam dentro do aceitável para a anatomia desse animal. Mas de qualquer forma, a pose de pernas para baixo, ao meu ver, faz bastante sentido. Também houve discussão se o Microraptor foi capaz de voo ativo, tendo quem argumentasse que ele seria apenas um planador e incapaz de voar ativamente. Mas não pense que não há estudo algum argumentando que ele poderia voar. Há sim estudos sugerindo que ele seria um voador ativo e não apenas um planador, planando de árvore em árvore como um esquilo voador ou um colugo. Em 2020 foi publicado um estudo que argumentou que não só o Microraptor tinha potencial para o voo ativo, mas também outros dinossauros, como o Dromaeosauridae raronavis. Ambos os táxons poderiam ter adquirido a capacidade de voo de forma convergente e independente, e tal capacidade teria surgido também de forma independente na família Aviale, da qual as aves modernas fazem parte, a mesma família da qual o Archaeopteryx também faz parte, sendo que o Archaeopteryx também teria potencial de voo ativo segundo esse mesmo estudo. Bom, eu achei esse estudo muito interessante, muito fantástico, e eu queria dar uma atenção especial a esse estudo. E para falar sobre esse estudo de forma mais profunda, eu decidi chamar o meu amigo, o Nathan, que é paleontólogo. Então agora quem vai falar aqui com vocês é o meu amigo Nathan. Oi pessoal, meu nome é Nathan, sou paleontólogo. Assim como o Homingal, tenho uma paixão por dinossauros, em particular pelo grupo de terópodes chamado Dromaeosauridae.
No passado, esse grupo não apenas apresentou uma grande quantidade de espécies, mas também exibiu uma diversidade impressionante de formas e estilos de vida. Hoje destacaremos o Microraptor, que é o tema deste podcast. Especificamente, falarei sobre uma publicação científica muito interessante, realizada por Pei e colaboradores no ano de 2020, pela revista Current Biology. Essa pesquisa aborda a evolução do voativo nas aves, assim como outras características anatômicas presentes nesses animais e em seus antepassados, que favoreceram essa funcionalidade. A origem das aves e do voativo, presente em muitos de seus representantes, é certamente um dos eventos mais fascinantes da história da vida em nosso planeta. O estudo inicia destacando essa importante transição evolutiva e demonstrando que já existem diversos outros trabalhos que buscam desvendar a origem das aves e quais são as características anatômicas que possibilitaram a execução do voativo. Hoje, compreende-se que muitos desses traços anatômicos já estavam presentes nos antepassados das aves, bem como em outras linhagens evolutivas dos terópodes, como é o caso do Microraptor. Além de traços anatômicos, os antepassados também compartilhavam características fisiológicas e comportamentais, muito bem documentadas no registro fóssil. Podemos citar tamanhos corporais reduzidos, taxas evolutivas mais aceleradas, penas mais complexas, já com coloração, voo ativo, mas não apenas ativo, por exemplo, um animal que plana na hora de se locomover, até mesmo algumas posturas adotadas quando o animal está dormindo, como observamos em aves viventes que posicionam a cabeça na lateral do corpo. Um exemplo disso é o troodonte encontrado no nordeste da China, chamado Meilong. Em suma, uma série de características que eram tradicionalmente associadas às aves já estava presente em muitos dinossauros não avianos. Mesmo com a descoberta de novos fósseis, alguns em excelente estado de preservação, que possibilitaram a extração de novos dados e interpretações adicionais, o entendimento do posicionamento evolutivo de algumas espécies e mesmo de alguns grupos ainda é incerto e desafiador. Um caso notório está relacionado a um clado denominado Deinonychosauria, que dentro de uma visão mais tradicional reúne as famílias Dromaeosauridae e Troodontidae. Essas duas famílias eram reunidas principalmente por apresentar uma especialização no segundo dedo do pé, que encerrava uma garra proporcionalmente bastante avantajada e curva que as demais garras pedais. Vale destacar que essa não é a única característica anatômica responsável por reunir essas duas famílias, mas certamente é uma das mais marcantes. Para contextualizarmos a audiência onde o grupo Deinonychosauria está posicionado na árvore da vida, ele está associado com as aves dentro de um grupo mais abrangente, ou seja, que incluirá mais representantes, chamado Paraves. Vale lembrar, contudo, que não existe apenas essa proposta de classificação, mas essa é uma das mais aceitas e que foi recuperada também pelo artigo que estamos discutindo. Nesse contexto, a China tem contribuído significativamente para o acervo de conhecimento, graças aos seus fósseis notavelmente bem preservados que lançam luz sobre essa questão. Entretanto, em alguns casos, esses achados podem até mesmo complicar a situação. Isso ocorre porque características anatômicas que anteriormente eram utilizadas para identificar os Deinonychosauria, Dromaeosauridae e Troodontidae, passaram a ser compreendidas como não exclusivas desses grupos, sendo encontradas também em taxons de outras linhagens de terópodes. Por exemplo, o icônico Archaeopteryx, recuperado neste artigo como um representante basal de Aviale, o grupo das aves, compartilha a mesma especialização no dedo do pé mencionado. Uma compreensão mais aprofundada dessas qualidades é fundamental para classificar os taxons corretamente. É importante ressaltar que uma característica anatômica pode estar presente em múltiplos taxons, devido à sua ancestralidade comum e proximidade evolutiva, ou pode surgir de maneira independente em diversas ocasiões, muitas vezes devido à adaptação a ambientes semelhantes e à adoção de comportamentos análogos. Assim, cada hipótese evolutiva resultará em diferentes implicações para o entendimento da origem das aves e compreensão dos estados anatômicos, comportamentais e ecológicos. Essa questão filogenética é retomada pelo estudo de Pei e colaboradores em 2020, que utiliza um modelo parcimonioso para recuperar as relações dos paravianos. Os autores utilizaram um conjunto extenso de dados filogenéticos de terópodes e celurossauros, que foi produzido e é constantemente atualizado com base em novas publicações, promovidas por especialistas de dinossauros do mundo todo. Bom, mas se considerarmos que os artigos prévios já fizeram isso, então qual é o diferencial deste estudo? Os autores adicionam mais taxons, alguns que haviam sido recentemente descobertos quando o estudo foi conduzido. Só para Dromaeosauridae, informações de 9 taxons foram adicionadas à matriz filogenética, tornando-a a maior quando comparada a outras publicações até aquele momento. Os autores também utilizaram descrições anatômicas mais detalhadas e alguns taxons puderam ser analisados em primeira mão, como foi o caso de Anchiornis e Archaeopteryx. Os paravianos apresentam uma distribuição global, então nem sempre os espécimes analisados podem ser diretamente estudados. Muitas vezes, as informações eram obtidas com base em publicações, e nem sempre uma estrutura era descrita detalhadamente.
o que pode até ser uma limitação da revista na qual o fóssil foi publicado. Viajar para coleções científicas ao redor do mundo não é uma tarefa fácil, nem mesmo barata. Então, as limitações na pesquisa podem ocorrer. Um dos desafios do estudo foi tentar obter um posicionamento filogenético mais acurado para os táxons, evitando um fenômeno chamado de wildcard, que é basicamente uma incerteza na determinação da posição de um táxon na árvore da vida. Isso ocorre graças à baixa completude de alguns espécimes, como é o caso, por exemplo, do Atrociraptor, em que falta mais de 90% do corpo do animal, e devido ao grande número de homoplasias compartilhadas pelos táxons, ou seja, relembrando, quando uma característica é compartilhada pelos táxons, mesmo que não tenha uma ancestralidade comum mais próxima. Portanto, os autores utilizam scripts para automatizar todos os procedimentos analíticos, de uma forma que fosse reprodutível e apropriada para outros conjuntos de dados paleontológicos, revisando e corrigindo erros e problemas de pontuação. A cereja do bolo deste estudo foi discutir quando e como o potencial para o voo ativo se desenvolveu nos primeiros avianos e seus parentes mais próximos, lembrando que outros trabalhos propuseram diferentes hipóteses, seja para uma origem única ou múltipla do voo ativo. Por exemplo, um estudo prévio sugeriu que essa modalidade de voo ativo surgiu de modo independente na linhagem das aves e dos dromeossaurídeos microraptorini, e que muitos dos primeiros dinossauros paravianos não tinham características físicas que indicassem capacidade de voar. A ideia é muito interessante, embora tenham obtido conclusões relativamente similares, no entanto, como veremos a seguir, dentro de uma visão crítica, Pei e colaboradores pontuaram que esse estudo anterior não comparou adequadamente as características dos dinossauros estudados em relação aos limites mínimos conhecidos para a capacidade de voo em aves viventes e outros animais, além de problemas na filogenia recuperada e baixo número de táxons examinados, o que pode afetar a confiabilidade dos resultados obtidos. Por sua vez, o trabalho de Pei e colaboradores supera essa restrição ao usar uma hipótese filogenética que está mais bem avaliada e resolvida, encontrando um posicionamento filogenético mais preciso até mesmo para alguns táxons em que apareciam como incertos em outros estudos. Os autores também aumentaram o tamanho da amostra em suas análises, incluindo um total de 43 táxons, e compartilham características de penas compatíveis com o voo em sua base comparativa. Com base em análises muito sofisticadas, eles reconstruíram como seria o estado ancestral para entender como o voo se desenvolveu em dinossauros não voadores e usaram características morfológicas de fósseis para calcular parâmetros máximos e mínimos de sustentação específica e de carga alar, fatores biomecânicos cruciais que influenciam na velocidade de voo, decolagem, pouso e manobrabilidade em animais que realizam voo ativo. Mas quais são os requisitos esperados para que o animal consiga voar? Bem, tudo começa com um salto a partir do impulso gerado pelas pernas traseiras. Com a ascendência dos dinossauros terrestres, pernas traseiras musculosas com ossos mais robustos já estavam presentes nos representantes mais basais do grupo. Portanto, para todos os táxons usados no estudo, é esperado que eles já tivessem a força necessária nos membros posteriores para o salto. Depois de saltar, a capacidade de voar depende de um fator chamado carga alar, que considera o tamanho da área das asas e o peso do corpo de cada animal. Em outras palavras, as asas precisam ser grandes o suficiente para sustentar o corpo. Destaca-se a suposição dos autores de que animais fossilizados com potencial de voo ativo tinham padrões corporais semelhantes ao das aves viventes, o que ajuda a estabelecer a média de massa corporal que esses animais poderiam ter tido. Ainda no início da evolução do voo dos terópodes, o potencial de voo não necessariamente é equivalente ao das aves modernas. No entanto, ao comparar ambos, é possível constatar semelhanças significativas na forma dos membros anteriores, incluindo uma condição bem desenvolvida do propatágio, que é aquela membrana térmica que se estende anteriormente ao braço. Assim, mesmo os táxons não avianos seriam capazes de alcançar coeficientes de sustentação, que é a força necessária para que o animal consiga se manter no ar, muito parecidos com os das aves viventes. Alguns táxons não avianos, como o Anchiornis, possuem uma cobertura densa de penas e simetria no vexilo, que é a extensão lateral das barbas de cada lado da pena. Portanto, os autores consideram improvável que esses animais utilizassem pontas de asas com fenda, que confere uma eficiência aerodinâmica para o voo. Essa característica das pontas das asas ranhuradas é vista em uma série de aves. Outra semelhança foi constatada nas seções transversais dos ossos longos, os membros anteriores dos dromeossaurídeos microraptorini, que, além da forma, possuem resistências à flexão comparáveis ao dos pássaros viventes. Para avaliar a capacidade desses dinossauros em gerar a força necessária para voar, os cientistas consideraram uma variedade de possíveis potências musculares disponíveis. Em relação à fisiologia, os autores do estudo acreditam que, em algum nível, esses dinossauros eram capazes de utilizar alguma potência muscular que não exigia oxigênio para se elevar após a decolagem.
Ao comparar com as aves, suas estimativas também levaram em consideração as prováveis limitações na capacidade desses dinossauros de gerar a força de sustentação máxima necessária para voar. O texto descreve uma abordagem de pesquisa na qual os cientistas calculam estimativas de carga alar e sustentação específica com base em morfologias ancestrais reconstruídas. Eles utilizam medições diretas de espécimes, além de informações e parâmetros relatados na literatura para identificar quais deles se assemelham às aves voadoras existentes. Essa proposta visa oferecer estimativas confiáveis e precisas, evitando o uso de capacidades comportamentais desconhecidas, como velocidade de corrida e de bater de asas, e ângulo de abertura das asas. Assim, os resultados contribuem para a compreensão de quando e como se desenvolveu o voo ativo, analisando as mudanças na anatomia óssea e das penas ao longo da evolução. Pei e colaboradores 2020 encontraram uma melhor resolução para táxons já conhecidos, os quais, em outros estudos, frequentemente apresentam posições filogenéticas incertas, conforme já explicamos. Os autores propuseram também sinapomorfias para os diferentes grupos e identificaram inter-relações entre táxons que nunca foram avaliados em uma análise filogenética, além de apoiarem paraves, como o grupo monofilético que abrange Aviale e Deinonychosauria, sendo que este último compreende Dromaeosauridae e Troodontidae, indo de encontro a uma das hipóteses mais tradicionais para esse quadro. Tanto o Neilagene quanto o Microraptorine foram identificadas neste estudo como duas subfamílias distintas dentro de Dromaeosauridae. Elas divergem no início da história evolutiva do grupo em relação aos Eudromaeosauria mais derivados. E embora apresentem algumas resoluções internas diferentes entre os táxons, essa hipótese filogenética ganha respaldo neste estudo. Vale ressaltar que essa descoberta não é exatamente uma novidade, já que foi também corroborada pela maioria da literatura científica. No entanto, os resultados obtidos não corroboram com a inclusão de Anchiornithine em Troodontidae, divergindo das propostas filogenéticas de outros trabalhos. Por exemplo, vários táxons da China, como Anchiornis, Aurornis e Eosinopteryx, foram identificados como formas basais mais diretamente relacionadas à linhagem das aves. A partir do extenso conjunto de dados, os autores avaliaram 3 principais tipos de competência biomecânica para o voo de terópodes: anatômica, fisiológica e produção de forças aerodinâmicas. Isso possibilita a identificação dos antepassados paravianos que apresentavam potencial para o voo ativo, permitindo-nos avaliar em que medida atendiam os requisitos para o voo observado nas aves contemporâneas. Curiosamente, os autores observaram que provavelmente o ancestral comum mais próximo dos Anchiornithines e dos avianos mais derivados não atenderia os limiares específicos de sustentação necessários para alcançar o potencial do voo ativo. Isso apoia a ausência dessa capacidade nesse ancestral. Mas, em contrapartida, o potencial do voo ativo em Anchiornithines é respaldado por uma capacidade reduzida de corrida terrestre e uma maior ênfase na locomoção baseada em asas, justificada por alguns traços anatômicos. No entanto, os próprios autores ressaltam que o potencial de voo ativo em Anchiornithines deve ser tratado com cautela, uma vez que alguns aspectos de sua anatomia podem ter afetado negativamente suas capacidades relevantes para o voo. Isso inclui a falta de penas funcionalmente assimétricas, unas e húmeros relativamente curtos e uma musculatura peitoral limitada, indicada por uma crista deltopeitoral fracamente desenvolvida em comparação com o que observamos nas aves atuais. Ainda sobre os Anchiornithines, Cheltingia parece ser uma exceção, alcançando os limiares para o potencial do voo ativo. Esse táxon possui uma una arqueada em vez de reta, uma característica associada a um melhor potencial de decolagem em aves existentes. Tanto o Cheltingia quanto o Microraptor possuem um rádio mais estreito, o que também sugere alguns benefícios potenciais relacionados à locomoção baseada em batidas de asas. A estabilização do ombro, sustentada por músculos mais ativos, que era esperada nas aves de divergência inicial, constitui uma limitação anatômica para o potencial do voo ativo, e também precisa ser considerada, uma vez que tal mecanismo demandaria energia que poderia ser empregada na geração de sustentação. Os paravianos fósseis indicados pela pesquisa com potencial para o voo ativo provavelmente faziam de maneira menos eficiente, demandando mais energia do que as aves modernas. Uma notável redução no tamanho corporal, o surgimento de penas penáceas assimétricas entre os paravianos e um sistema respiratório mais adequado para atividade aeróbica de alta intensidade, que é auxiliado por um sistema de ventilação mais eficiente em pena raptora, sugere o bater de asas por parte deste grupo e o potencial auxiliado por asas entre os paravianos. Em paralelo, foi constatado que em pena raptora e para aves, as estimativas de carga alar diminuem à medida que, em menor grau, as estimativas de sustentação específica aumentam. Para tornar mais compreensível, os dados do estudo realizado por Pei e colaboradores sugerem que as asas desses animais teriam desempenhado um papel auxiliar à locomoção, em atividades como corrida, viragem, frenagem e saltos. A faixa mínima do potencial para o voo impulsionado é atingida em Aviale, em Neilagene e Microraptorine, que são ramificações independentes dentro de paraves, indicando, assim,
uma probabilidade elevada de capacidade para o voo impulsionado. A hipótese de que as penas penáceas e as asas evoluíram inicialmente com propósitos não ligados ao voo, como locomoção auxiliada por asas, exibição ou incubação de ovos, encontra sustentação na observação de que penas penáceas já estavam presentes em pena raptora, porém sua assimetria é constatada apenas em paráveis, sendo as penas assimétricas dos membros anteriores amplamente distribuídas em aves e vistas também em Microraptor. Exceto por Microraptor e Rarronavis, não foi encontrado nenhum outro táxon não aviano com estimativas específicas e sustentação adequadas para exercer a capacidade de voar. A análise direta da sustentação específica em Microraptor indicou que ele excede o limite necessário para o potencial de voo impulsionado. Outro aspecto anatômico está relacionado às estimativas plausíveis de massa corporal para Microraptor e Rarronavis, obtidas por meio de medições de fósseis e métodos volumétricos em 3D. Isso confirmou o potencial para o voo impulsionado em ambos os táxons, mesmo se a massa corporal desses animais fosse o dobro em comparação com um pássaro vivo de tamanho semelhante. Táxons maiores ou mais antigos em comparação com Microraptor e Rarronavis, como Marracala, Buitreraptor, Scintioraptor e Bamberraptor, bem como todos os trodontídeos, exibem valores de sustentação mais baixos, incompatíveis com o voo. Os táxons terminais apresentaram valores semelhantes de carga alar e sustentação específica quando comparados aos valores ancestrais. Entre os deinonychossauros, observou-se que uma ampla variedade de espécies possuía valores de carga alar abaixo do limiar necessário para o voo. Os paravianos basais compartilhavam diversas características que presumivelmente favoreciam o desenvolvimento da locomoção baseada no bater de asas, como tamanho corporal reduzido, vexilo assimétrico das penas, membros anteriores alongados e robustos, uma fúrcula simétrica, orientação lateral da superfície de articulação da fossa glenoide e regiões cerebrais elaboradas associadas à visão. Apesar de já ter sido proposto que a origem do voo com propulsão ocorreu em paráveis, os dados deste estudo não apoiam essa concepção. Em vez disso, indicam a possibilidade de que o voo com propulsão tenha surgido de maneira independente em grupos não relacionados aos avianos. Entre os deinonychossauros com potencial de voo, destaca-se o Rarronavis, recuperado dentro da subfamília Unilagine neste estudo, que atendeu a todos os requisitos de carga alar e sustentação específica. Essa conclusão é fundamentada nos membros anteriores notavelmente alongados de Rarronavis, nos quais a una supera em comprimento tanto o fêmur quanto a tíbia, indicando a presença de asas bastante longas. O Microraptor é outro forte candidato não aviano apto para o voo ativo. A ideia é também sustentada pelos membros anteriores robustos do animal, que possuem penas assimétricas controladas por músculos ligados a um externo fusionado e ossificado. Entretanto, a simetria nas penas é inferior à proporção de 3:1, essencial para a estabilidade aeroelástica, o que possivelmente restringiu o Microraptor a voos de curta duração, já que a estabilidade aeroelástica demanda no mínimo uma proporção de 3:1 no vexilo da pena. Adicionalmente, foram realizadas simulações de lançamento com o Microraptor, investigando seu potencial para uma decolagem assistida por impulso. Essa abordagem alternativa, já empregada no estudo do Archaeopteryx, baseia-se na utilização do impulso gerado pelas asas para auxiliar a decolagem durante a corrida. Os resultados indicam a capacidade do Microraptor para atingir velocidade e forças de voo suficientes para decolar tanto em solo quanto em ambientes arborizados, corroborando estimativas previamente feitas. A proporção de músculos de voo, anteriormente estimada em 10% para os Microraptorini, embora também presente em algumas espécies de corujas, está provavelmente subestimada. Uma proporção um pouco maior, entre 13% e 15%, sugerida no estudo exportada por modelos volumétricos desses táxons, estaria dentro da faixa de valores observados em aves voadoras viventes. Em comparação, a fração média de músculos de voo para aves voadoras contemporâneas é cerca de 18,4%. É legal observar que os passeriformes geralmente apresentam frações de músculos de voo um pouco mais elevadas. Embora estejam próximos desses limites, o Trodontídeo, Gymphingopteryx e os dromeosaurídeos Bamberraptor, Buitreraptor, Scintioraptor e Marracala nunca os ultrapassa, mesmo com as generosas reconstruções de asas e proporções musculares para o voo adotadas. O estudo destaca que, apesar de não atingir o limite de sustentação específica, suas pontuações elevadas, combinada com os baixos valores de carga alar, tornam esses táxons, especialmente o Microraptorini e Scintioraptor, merecedores de investigações mais detalhadas quanto ao seu potencial de voo. Um contexto filogenético mais embasado possibilitou a análise das transições evolutivas dos pré-requisitos para o voo ativo com base em aspectos de anatomia, de geração de força aerodinâmica e de fisiologia muscular. Entre essas três categorias de requisito de voo, houve maior convicção de que alguns pequenos paravianos e não avianos apresentavam a competência anatômica necessária para o voo. Além disso, os autores estão altamente confiantes de que a produção de força aerodinâmica era suficiente para sustentar o voo em táxons como o Microraptor, Rarronavis e outros avianos basais.
A compreensão mais abrangente e integrada da evolução do voativo em terópodes pôde ser constatada pelos autores por meio das reconstruções das mudanças osteológicas, integumentárias e de tamanho corporal, as quais foram combinadas com as distribuições filogenéticas de carga alar e sustentação específica. No entanto, devido à limitação imposta pela análise de fósseis, foi necessário realizar algumas suposições em relação à fisiologia muscular e estimativas de sustentação específica. Isso torna o resultado menos preciso em comparação com as demais análises. Os resultados indicaram que alguns paravianos não avianos poderiam ter a capacidade de voar, mesmo que brevemente, com saídas de energia mais baixas. Portanto, a fisiologia muscular pode ter imposto restrições ao voativo em paravianos basais. Um resultado particularmente interessante revelou que todas as combinações para RAO-naves sugerem potencial para o voativo, assim como 9 das 12 combinações no modelo de Microraptor. Sob esse modelo, o voo poderia ter se originado sempre que a fisiologia muscular ultrapassasse o limite crítico de potência, e isso poderia ter ocorrido em várias ocasiões. O estudo rejeitou a hipótese de que os Phenaraptora não avianos de grande envergadura teriam sido impedidos de voar devido à insuficiência de área das asas em relação à massa corporal. Especificamente para Microraptor Lee, com base na estimativa do comprimento das penas, mesmo considerando uma massa corporal mais pesada para o animal e usando uma estimativa de área das asas menor, encontrada na literatura, ainda assim obtemos valores de carga alar muito abaixo do limite máximo observado em algumas aves viventes, tais quais alguns tipos de perdizes adultos e de perus, não sendo considerado, então, um impeditivo para o voo. Quando discutimos comportamento aéreo, também é necessário considerar a sua duração. Honestamente, o estudo não descartou a hipótese de curta duração para os comportamentos aéreos de voativo em representantes de grandes asas dos terópodes não avianos do grupo Phenaraptora. Os autores explicam que, embora a estrutura geral das asas grandes nos fósseis desses animais pareça ser muito semelhante à das aves viventes, a estrutura das penas individuais sugere que a estabilidade aeroelástica em impactos basais pode ter reduzido o desempenho das asas. O potencial de voativo foi alcançado em algum nível pelos não avianos do clado Phenaraptora com asas grandes. Com base nesses resultados, o estudo argumenta que é provável que o voativo tenha evoluído diversas vezes a partir de uma variedade de ancestrais paravianos e já estavam próximos de alcançar esse potencial, 2 vezes em Dromaeosauridae, 1 ou 2 vezes em Aviale, dependendo de como os caracteres para Chaltingia são otimizados, e, potencialmente, 1 vez em Troodontium. Um aspecto intrigante sobre a anatomia desses animais é que todos esses possíveis voadores estão associados à redução de tamanho e alongamento dos membros anteriores. Marcantes variações anatômicas entre subgrupos, exemplificadas pela ausência de esternocificado em Troodontídeos e sua presença em Dromaeosaurídeos, indicam que as origens independentes de voo não são completamente paralelas. Em outras palavras, essas origens não compartilham o mesmo ponto de partida anatômico. A limitação na preservação dos membros anteriores dos Troodontídeos, em comparação com os dos Dromaeosaurídeos, traz desafios para algumas dessas reconstruções. Porém, as discrepâncias já identificadas nesses membros têm implicações fascinantes para a evolução e ecologia do voativo entre os paravianos. Quanto às considerações finais do estudo, foram propostas múltiplas origens do voativo a partir de condições iniciais distintas. Foi observado que certos táxons utilizavam as asas para auxiliar a locomoção, mesmo não sendo capazes de voar. Essa locomoção assistida pelas asas ampliou as possibilidades locomotoras, potencializando a exploração de nichos ecológicos inéditos para esses animais mais ágeis no decorrer do Mesozoico. Entre esses comportamentos estão corridas em alta velocidade, partidas, saltos, frenagens, viradas rápidas e equilíbrio dinâmico. Em outras palavras, as asas não eram usadas para o voativo, mas desempenhavam um papel na melhoria ou suporte aos movimentos locomotores, como corridas, saltos, entre outros, proporcionando maior agilidade e possibilidades de exploração de ambientes. Somente quando alguns clados evoluíram para tamanhos corporais menores é que esses repertórios biomecânicos independentes, adaptados para a locomoção terrestre de alta velocidade ou sensorial, tornaram-se capazes de voar ativamente. Com isso, encerro minha participação, agradecendo a todos os ouvintes deste podcast, em especial ao amigo Mingau, pela oportunidade. Obrigado, Nathan, pela participação incrível nesse episódio e por ter falado sobre esse estudo que eu achei super bacana. Bom, como vocês viram, esse dinossauro pode não ter sido apenas um planador incapaz de voar, mesmo que talvez ele não fosse o voador mais eficiente do mundo. Esse animal provavelmente foi mais dinâmico do que algumas pessoas costumam pensar. Inclusive, existem algumas pessoas que pensam que esse animal era um arbóreo desajeitado quando no solo, mas o mais provável é que ele não tenha sido um desastre quando no chão. Muitos podem pensar que as longas penas nas pernas teriam interferido na locomoção terrestre, sendo um empecilho, além de achar que andar
no chão também geraria danos às penas das pernas, o que é ruim. Assim como muitas aves modernas tentam preservar a qualidade das penas, o Microraptor deve ter feito o mesmo, pois elas são importantes. Sendo assim, seu estilo de vida seria majoritariamente vinculado às árvores. Este argumento não leva em conta o fato de que, mesmo que o Microraptor fosse um animal arbóreo, ele teria que se mover por e entre galhos, seja como um bípede ou não, gerando assim o mesmo grau de prejuízo que em um ambiente terrestre. Assim, qualquer argumento de que as penas dos membros posteriores reduziriam a capacidade locomotora é igualmente aplicável a um contexto terrestre ou arbóreo. A ideia de que tais penas causariam dificuldades ao caminhar no chão é uma visão, ao meu ver, exagerada, especialmente quando não se averigua da mesma forma uma possível dificuldade gerada por essas penas tão longas nas pernas, na escalada e vida nas árvores também. No chão, o Microraptor poderia evitar passar por locais que prejudicariam muito suas penas. Aliás, um estilo de vida principalmente terrestre já foi proposto para o Anchiornis, que também possui penas nas pernas, embora sejam mais curtas quando comparadas ao Microraptor. De qualquer forma, caso vocês não saibam, existem paleontólogos que são céticos quanto ao Microraptor ser arbóreo e desajeitado no chão. Mas eu entendo que muitos tenham essa visão do Microraptor tão atrelada à vida nas árvores, especialmente quando muito se tem a visão de que ele foi apenas um planador incapaz de voar ativamente. Como um planador, ele dependeria das árvores para se lançar e planar de uma árvore para outra. Mas como vocês viram até aqui, a ideia de que esse animal foi limitado apenas a planar, sendo incapaz de voar ativamente e de lançar voo do chão, pode ser questionável. No entanto, vale dizer que tudo o que eu disse até aqui não pretende ser a palavra final sobre esse assunto, e embora hajam bons pontos para o Microraptor não ser considerado um animal arbóreo, eu não descarto completamente a possibilidade dele ter subido árvores de algum jeito ou até ter passado uma parte do seu dia em árvores. É possível que ele tenha sido pelo menos parcialmente escansorial, ao menos. E se o Microraptor podia voar do chão até um lugar mais alto, quem sabe ele nem precisaria escalar árvores para chegar até um galho, por exemplo. Ele podia simplesmente talvez ir voando até lá, mesmo que ele não fosse um voador de longa duração. Mas independente disso, essa visão de um animal desajeitado no solo é que, ao meu ver, parece um exagero. Até porque, como vocês viram até aqui, esse animal pode nem ter sido arbóreo. É difícil dizer com certeza se esse animal era principalmente arbóreo ou terrícola. Há bons pontos para se considerar em ambos os lados. E vale dizer aqui que a discussão sobre o Microraptor ser ou não ser arbóreo não se limita exclusivamente às longas penas dos membros posteriores. Momento curiosidade. Embora existam paleontólogos que discordam disso, conhecemos possivelmente mais de uma espécie do gênero Microraptor. Quando foi publicado o primeiro fóssil de Microraptor no ano 2000, ele já tinha sinais de penas, e embora em minha opinião fosse um fóssil incrível, ele revelou poucas das peculiaridades que conhecemos hoje no Microraptor. E foi só alguns anos depois que entendemos melhor o Microraptor e sua provável aparência. Atualmente conhecemos vários espécimes de Microraptor e há espécimes incríveis com preservação notável. Vale dizer que já no ano 2000 havia sido proposto um estilo de vida arbóreo para o Microraptor. Esse dinossauro também é incrível porque sabemos hoje que ele era um generalista em sua alimentação, incluindo diferentes tipos de animais na sua dieta. Sabemos disso por conta de conteúdo estomacal preservado em diferentes espécimes. Existe espécime de Microraptor com conteúdo estomacal mostrando que ele comeu lagarto, outro espécime tem conteúdo estomacal mostrando que ele comeu um pequeno mamífero, outro mostra que ele comeu uma ave e outro mostra que ele comeu um peixe. Vendo isso, eu só consigo imaginar que esse animal era mais versátil do que algumas pessoas podem pensar. Inclusive, chegou-se a argumentar que ele teria características nos dentes que teriam relação com o hábito de comer peixes. Bom, também é importante dizer que conteúdo estomacal mostrando que algum animal comeu outro nem sempre significa que o bicho caçou essa presa. É possível, por exemplo, que o Microraptor caçava pequenos mamíferos, mas se um espécime de Microraptor tem restos de mamífero como conteúdo estomacal, pode ser apenas que ele comeu o mamífero porque encontrou o morto, atuando como um necrófago naquele momento. O que não quer dizer, é claro, que o bicho não poderia caçar pequenos mamíferos. Mas enfim, como vocês viram, temos fósseis excepcionais do Microraptor. Aliás, vale dizer que existe até espécimes de Microraptor com as almofadas dos pés preservadas, e com base na morfologia dos tecidos moles dos pés, além de dados obtidos sobre as garras, refeições preservadas e potencial de voo, um estudo de 2022 chegou a dizer que o Microraptor foi capaz de caçar presas voadoras e difíceis de segurar,
Ao que parece, o Microraptor possuía almofadas fortemente convexas e a posição dessas almofadas indica uma capacidade de agarrar muito precisa, ajudando a penetrar nas penas ou pelos das presas que se debatem. A título de curiosidade, a gente conhece almofadas, no caso, tecidos moles do pé preservados, para outros dinossauros também, como por exemplo o Concavenator e também o dinossauro brasileiro Santana-Raptor. Bom, o Microraptor foi descoberto na China, país do qual muitos fósseis fantásticos foram descobertos, não só de dinossauros a propósito. Na China foi descoberto até um inseto que possivelmente mimetizava folhas de uma espécie de ginkgo de sua época. Enfim, a China é fantástica nesse sentido. Mas é isso, pessoal. O episódio vai ficando por aqui. Eu espero de verdade que tenham gostado desse episódio. Bom, vale dizer aqui que tudo o que foi falado durante esse episódio não pretende ser a palavra final sobre cada ponto discutido aqui. Muitos temas envolvendo paleontologia podem ser discutíveis, e à luz de novos dados e estudos, as coisas podem mudar um pouco. De qualquer forma, o Microraptor, ao meu ver, com certeza foi um animal incrível. Então, é isso. Deixo aqui o meu abraço para quem acompanhou o episódio até aqui, e tchau, tchau, pessoal. Um abraço.